Graça e paz aos irmãos. Convido a todos a abrirem as Bíblias no segundo livro escrito por Samuel, no capítulo de número 12. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Nós iremos ler dos versos de número 1 a 15. Segundo Samuel, capítulo 12, leremos dos versos de 1 a 15. À medida que os irmãos forem encontrando, vamos nos colocar de pé para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus. 2 Samuel 12, versos de número 1 até o número 15. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinham rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada. A sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma breve oração. Santo Deus, graças te damos por mais um domingo, Pai. Te agradecemos porque podemos nos reunir em tua casa, Pai. Te agradecemos porque aqui nós podemos louvar ao teu nome, engrandecer-te, glorificar-te, trazer nossos dízimos e ofertas, orarmos a ti e ouvirmos a exposição da tua palavra. Que a mensagem encontre terreno fértil em nossas mentes e em nosso coração. Que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento e que nós possamos sair daqui crentes melhores, mais fortes, mais maduros e sadios. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos passeando pelo texto. Certa feita, estava assistindo um documentário e me deparei com um ditado que é bastante popular. E desde aquele dia que eu vi pela primeira vez, esse ditado não me sai à cabeça. O ditado dizia que tempos difíceis criam homens que são fortes para suportar aquela dificuldade. Esses homens fortes criam tempos que são fáceis. E esses tempos fáceis criam homens que são fracos. E o ciclo sempre se repete. Temos gerações de homens fortes, gerações de homens que são fracos. Sem dúvidas, no tempo em que a gente vive, está empestado de homens e mulheres que são extremamente fracos.
Quando eu falo nesse aspecto de fraqueza, eu estou querendo falar de um aspecto muito específico quando eu menciono isso. Estou falando com fraqueza em relação à repreensão. Cada vez mais, jovens se portam como crianças, adultos se portam como adolescentes, e você não vê maturidade na vida das pessoas. As pessoas não conseguem ouvir contraditório, seja no cenário político, seja dentro da igreja, seja no trabalho, e o ego das pessoas são cada vez mais sensíveis e inflados. As pessoas não conseguem mais ser confrontadas pelos pecados e erros que cometem. Sem dúvida, a igreja brasileira cada vez mais tenta se amoldar a esse sistema. No mundo, você vê grandes campanhas falando sobre isso. Olha, deixa teu amigo fazer daquela maneira. Não existe certo e errado. É o certo dele. É a verdade dele. Respeita a maneira dele. Ele quer ter uma vida promíscua? Não tem problema. O amor é livre, o amor não se limita. Deixe que ele viva daquela forma. E as igrejas cada vez mais trazem isso para dentro de seus templos. Ao invés de estarmos influenciando o mundo, estamos sendo influenciados por ele. E dentro das igrejas se cria uma geração de crentes que é assim. Os crentes que crescem nessas mega igrejas, eles não são pastoreados, eles não têm acompanhamento, não são confrontados e o seu pecado não é exposto. À medida que as igrejas crescem em número, elas caem em pastoreio. Você vê igrejas com 1.000, 2.000 membros e 2 pastores. Isso não é normal, isso não é sadio. As pessoas estão dentro da igreja, mas as pessoas não estão vivendo a comunidade de fé. As pessoas cada vez mais estão se achegando nos templos, mas cada vez menos elas são confrontadas dentro desse templo. Eu vi certa feita um pregador que é extremamente famoso no Brasil, dizendo que ele alugava espaços para pregar, mas de um jeito que não fosse um culto, para que as pessoas se sentissem confortáveis em estar ali, mas não é um culto, não é nada religioso. Parece que ele queria pregar para as pessoas por uma pegadinha. Você vem para o show e, olha aí uma pregação, você não imaginava estar aqui. E as pessoas querem adotar esse modelo para dentro da igreja. Não existe acompanhamento. A palavra aconselhamento pastoral é deixada de lado. Creio que 80% das igrejas que você entrar e falar sobre aconselhamento pastoral, as pessoas não sabem que isso existe. E o cenário é esse que a gente vê hoje. A maior parte da igreja não conhece a Bíblia, nunca leu a Bíblia, tem uma vida imoral e hipócrita e está dentro da igreja, sentado nos bancos, sem que ninguém confronte o pecado. Essa é a realidade da igreja brasileira. Essa é a realidade da imensa maioria da igreja. Olhando para essa narrativa, a gente vê um exemplo prático de como os erros devem ser confrontados entre irmãos. Como é que esse problema de falta de acompanhamento, de falta de repreensão e de falta de amor, porque corrigir é amar, pode ser encarado dentro da igreja? Aqui nós temos uma narrativa de onde nós podemos extrair muitas informações para lidar com esses problemas. Para a gente entrar no texto, é bom entender o que estava acontecendo antes. O texto já começa num diálogo entre Davi, que é uma das figuras mais conhecidas da nação de Israel, e o profeta Natã. Só que antes desse diálogo, tem todo um processo que vai culminar nessa repreensão. A história começa quando o povo de Israel entra em guerra com os amonitas. Qual era o papel de Davi? Como rei da nação, eu vou à frente das minhas tropas, liderarei meu exército e eu vou para a guerra junto com meus homens. Davi já se coloca numa situação meio equivocada. Se você olhar alguns capítulos anteriores, ao invés de Davi estar com seu exército batalhando naquilo que era devido, Davi estava passeando pelo castelo. Essa é a expressão que é usada na Bíblia. Davi estava passeando pelo castelo. E já dizia o ditado, mente vazia é a oficina do diabo. Nesse caso, mente vazia era a oficina para a tentação do diabo. Davi passeava pelo seu palácio, quando ele olha assim, daquela bela vista, e ele vê a esposa de Urias se banhando. E naquele momento, Davi é tentado. Davi, aquele que é o maior rei dentro da história dos reis de Israel. Aquele que teve íntima relação com Deus. Aquele que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Agora está numa situação onde ele vê uma situação
os olhos dele se enchem com aquilo, ele deseja aquilo e ele está diante de um dilema. Eu posso cair no pecado, eu posso resistir ao pecado. Lembre-se que se você é nascido de novo, o pecado sempre é jogado para você como uma escolha. Você não é mais escravo do pecado. Nós que somos crentes, não obedecemos ao pecado. Podemos resisti-lo e podemos cair nele. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, caiu no pecado. Davi pede para os seus servos irem lá na casa de Urias, que não estava porque estava na batalha. Chama a mulher de Urias que eu quero falar com ela. Davi toma a mulher de Urias, faz aquilo que não era devido e dias depois chega o recado para ele. A mulher de Urias está grávida. O homem que era irrepreensível para muitos caiu em pecado. Já fica um alerta. Todos nós somos suscetíveis a pecados. Não tem homem, santo qualquer, que não esteja suscetível a cair em pecado. A carta de João, no Novo Testamento, fala que aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Então, se uma pessoa diz que não tem pecado, ela já pecou por ser mentirosa. Não existe homem sem pecado. A primeira lição que a gente vê desse texto é: vigie, como diz o linguajar do crente popular. Vigie. Todos nós estamos suscetíveis à queda. Todos nós não devemos brincar com tentações. José, diante da tentação, ele não ficou na frente da esposa de Potifar, dizendo que ele era muito forte e crente. José correu. Davi não correu e Davi caiu. Todos nós podemos cair. Uma pessoa pode estar pregando hoje, mas cair amanhã. Uma pessoa pode ser o pastor da igreja, mas cair em pecado. Todos nós estamos suscetíveis à queda. E Davi caiu. Davi tomou uma mulher que não era sua, a mulher engravidou e mandou um recado para ele. Aí você vê que até o homem, segundo o coração de Deus, pode maquinar coisas que são extremamente malignas. Ele fez o quê? Pedirei perdão? Irei restituir toda a situação? Não. Davi manda chamar Urias e diz: Urias, estás muito cansado, estás com muito tempo de batalha, vai para a tua casa, descansa, janta com a tua esposa, fica um pouquinho com ela, vai descansar, Urias. Davi, mal intencionado, queria que Urias voltasse para casa, ficasse com a esposa para que ele passasse que aquele filho era de Urias. Olha a maldade na cabeça de Davi. Urias, vai descansar um pouquinho, rapaz. Eu sou um rei muito bom, tu batalhasse muito. Urias olhou para ele e fez: Davi, olha, eu sou um homem sério. Eu não vou deixar meus amigos morrendo na batalha e vou me deitar com a minha esposa e jantar em casa tranquilinho, enquanto meus irmãos estão morrendo. Eu não irei voltar para casa. Para o desespero de Davi e para a queda do seu plano maquiavélico. Davi olha para a situação e diz: eu terei que tomar medidas drásticas, porque desse jeito não vai dar certo. Davi manda uma mensagem para Joabe, que era o líder do exército, e diz: Joabe, o cara lá, Urias, ele não vai voltar para casa. Bota ele na frente da batalha mais ferrenha que tiver, porque esse cara tem que morrer. Esse cara morre, eu assumo a mulher dele, caso, e meu pecado está escondido. Já era, ninguém vai saber. É o plano perfeito. Só quem vai saber sou eu, Betseba e Joabe. Joabe faz aquilo que Davi mandou. Manda Davi para frente de batalha, manda Urias para frente de batalha. Urias morre, porque era uma situação muito difícil de sobreviver. E Davi acha que tá salvo. Meu pecado está encoberto. Cometi adultério, assassinei o marido da mulher com quem eu adulterei. Ele não assassinou ativamente, mas o texto diz que você matou ele com a espada dos amonitas. Eu adulterei, eu assassinei, eu menti, eu encobri todo o meu erro e agora eu vou sair a salvo. Agora eu vou sair a salvo. Era o plano perfeito. Como a gente assiste nas séries, era o crime sem rastros. Sem rastros. Ninguém vai descobrir. Só que Davi era tão íntimo de Deus, mas ao mesmo tempo ele estava tão cego com o pecado dele, que ele não conseguia perceber que ninguém esconde nada de Deus. Ninguém esconde nada de Deus. Você pode esconder de qualquer pessoa, mas Deus sabe. E Deus sabia a situação de Davi. E Deus amava tanto Davi, que Deus repreende. Deus podia ter deixado Davi de mão, destruído o reino dele, matado Davi porque era justo, e seguia o reinado de Israel. Outro assumiria. Mas Deus, ele amava tanto Davi, que ele chama o profeta Natã e diz: Natã,
Tu tem uma bronca para resolver lá com o rei. Tu vai lá porque tu vai conversar com ele. Note o contexto de vulnerabilidade que a gente chega nesse texto. A situação era tensa. Natan tinha que confrontar o rei. Aquele que julgava, agora tinha que ser julgado. Natan, como profeta de Deus, ia ter que enfrentar o homem mais poderoso da nação, que tinha cometido pecado seríssimo. E segundo a lei, ele deveria morrer. Adultério era crime de morte, assassinato era crime de morte. Davi tinha que ter 2 penas de morte. Matava um pouquinho uma vez, matava depois, porque ele cometeu os 2 e precisava pagar por aquilo. E Natan se coloca naquela situação. Chegamos no texto. Aqui a gente aprende muita coisa. Como lidar com erros de nossos irmãos. Como eu vou agir se por acaso eu ver Polly cometendo algo errado e eu tiver que ajudar ela. Natan nos dá uma aula de como fazer isso. Natan nos ensina como fazer isso. Eu diria que daqui nós podemos tirar 3 passos para corrigir os erros de nossos irmãos. 3 passos. O primeiro, olhando para o texto, se você manteve a Bíblia aberta, vamos acompanhar do verso de número 1 até o verso de número 7. No verso 7 eu lerei só o comecinho. A primeira coisa que deve ser feita quando você encontra o seu irmão caindo no erro é o confronto. Você deve confrontar o erro de seu irmão. Versos 1 a 7 diz assim a palavra de Deus. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em um grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado a dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Natan, ele chega a Davi para confrontar um erro de Davi. Davi era o homem mais poderoso da nação. E Davi era o homem responsável por julgar crimes. Então, os crimes eram levados ao rei, o rei julgaria e daria a sentença. Só que Natan já está indo lá com a sentença. Só que Natan é muito inteligente. Olha como ele confronta o pecado de Davi. Ele não olha para Davi e diz: Davi, tu é um adúltero assassino. Natan não faz isso. Natan não chega em Davi dizendo: Davi, olha, teu reinado acabou agora, eu já descobri, tu és um adúltero, Davi. Tu és adúltero, Davi, tu és assassino. Natan, ele é muito inteligente. Eu diria, se pudéssemos contextualizar, que ele usa um pouco da metodologia Cláudio Lima, de chegar com a história, chegar com a metáfora, e no final você cai em si. Natan chega e Davi diz: Davi, olha, vê só, eu estou com um problema aqui para tu julgar. Davi está desarmado. Você não bateu de frente com aquela pessoa que está no erro a princípio. A pessoa está desarmada. Natan traz uma história. Davi, tinham 2 homens. Um tinha só uma ovelha na casa dele, que era tratada como filha. Comia do prato dele, bebia do copo dele, dormia nos braços dele. Era o bem mais precioso daquele homem, Davi. Já o outro tinha gados, ovelhas, tinha muitas posses. Quando vem um viajante, Davi, o homem rico, em vez de pegar do seu patrimônio, ele tirou a única coisa que o pobre tinha. A única coisa. O pobre só tinha aquilo, Davi, e o rico tirou dele. Perceba, Davi estava tão cego com o seu pecado. Para a gente que lê esse texto hoje, é muito claro do que Natan está falando. Muito claro. Como é que Davi não sacou de primeira? Porque o pecado cega. Davi, ele estava tão certo de que o crime dele era perfeito, de que ele nunca imaginaria que Natan estaria falando dele. A história é muito clara de que está falando dele, mas Davi não cai em si. Davi olha para aquela situação e o pecado cegou tanto o entendimento dele, que ele olha para aquilo e diz, olha o que diz no verso 5.
Então o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha ele deve restituir 4 vezes. Davi, ele se enche de ira contra ele mesmo, porque ele fez muito pior do que aquilo. Aquele homem roubou um cordeiro, o que era crime, e pela lei, olha que interessante, a lei estipula lá em Êxodo 22, que aquele que roubasse um cordeiro deveria pagar-lhe 4 vezes. Davi está dando uma sentença extremamente pesada. Ele tem que retribuir as 4 vezes e ele tem que morrer. Nem a lei dizia que aquele homem tem que morrer. A lei dizia que ele só pagaria a restituição, foi um roubo, não era crime de morte. Mas Davi olhou para aquela situação, o texto diz que Davi ficou tão irado por aquele homem não se compadecer do outro, que Davi diz, olha, ele vai pagar e ele tem que sofrer pena de morte. Só que esse homem era Davi. Davi, que se colocava ali como o juiz, ele não sabia que ele estava sentado na cadeira dos réus. Aquela sentença que ele proferiu era uma sentença para ele mesmo. Veja como é interessante, como Davi, ele era ágil em aplicar a lei para o outro, mas ele era extremamente lento e passava longos panos para si próprio. Ele cometeu crime de pecado 2 vezes, crime de morte. A sentença era morrer 2 vezes. O que é que Davi fez? Nada. Davi encobriu o seu erro e segue a vida. Só que na historinha que ele escutou, a sentença era pagar restituição. E Davi diz, ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Nós não somos muito diferentes de Davi. Não somos. Nós escutamos pregações e pensamos, como seria bom que fulano escutasse isso? Nós assistimos um vídeo sobre um tema e diz, eita, que irmão e irmã cicrana tinha que escutar aquilo. A gente lê a Bíblia e diz, eita, que isso está falando com a minha esposa, isso está falando para o meu marido. A gente aplica muito bem a lei para os outros. A gente é ágil em fazer isso. A gente é ligeiro em olhar para o outro e dizer, está errado. Só que a gente se cega, a gente embaça a nossa visão para nós mesmos. Nós não aplicamos a lei de Deus para nós e nós deveríamos fazê-lo. A primeira coisa que nós vemos é um confronto muito inteligente de Natã para Davi. Muito inteligente. E a gente aprende tanto com a postura de Natã quanto com a de Davi. Quando confrontarmos os nossos irmãos, devemos saber como fazer, com inteligência, com gentileza, e levando a um raciocínio em vez de um apontar de dedos direto. E com Davi, a gente vê como o pecado cega, a ponto de que nós podemos estar apontando erros de várias pessoas quando estamos nos cegando para os nossos. A lição que a gente pode tirar desse trecho é que devemos estar sempre atentos e vigilantes para aplicarmos a lei de Deus para nós. Precisamos, quando a gente escutar uma pregação, antes de pensar em outras pessoas, devemos pensar em nós mesmos. Como é que isso muda a minha vida? Como é que isso se aplica na minha vida? Será que eu estou tendo esse comportamento ou será que não? A postura é essa. Davi estava cego. A história era clara. Davi não percebeu que a sentença que ele estava dando era uma sentença para ele mesmo. Para ele mesmo. E Deus levantou Natã. Deus não deixou que aquilo passasse em branco. Deus levantou Natã, repreendeu Davi. Davi se enche de ódio e esbraveja a sentença. E Natã, creio que Natã olhou para ele de maneira extremamente calma. Eu fico imaginando a cena, Davi esbravejando. Isso é um absurdo. Como é que um homem faz uma coisa dessa? Esse homem tem que morrer. Aí Natã olha para ele e diz, Davi, tu és esse homem. Tu és esse homem. Desarma a situação. Desarma. Eu imagino que Davi nessa hora, esbravejando aos 4 cantos a sentença de morte que ele proferia, e Natã dizendo, tu és o homem. E Davi caindo em si e pensando, meu Deus, será que eu fui descoberto? A cabeça de Davi naquele momento deve ter dado uma reviravolta tão grande de cair em si. A cegueira que ele tinha deve ter sido tão dissipada. E ele começou a ver qual era a real situação. O confronto é necessário. Se a gente olha o nosso irmão errando e a gente não confronta, a gente é participante do erro.
a gente não ama aquele irmão. A Bíblia é clara em dizer que se nós amamos, nós cuidaremos e repreenderemos. Se Felipe Alberto vê Aninha errando, Felipe Alberto vai dizer: Aninha, não faça isso, porque ele não quer o mal de Aninha, não quer. Se eu ver Yali fazendo algo que eu creio que seja errado, eu vou dizer: Yali, não faz isso, porque eu não quero o seu mal. A gente só vê uma pessoa no caminho errado e deixa se a gente não se importa com essa pessoa, se a gente não se importa. E Deus não é assim. Deus, ele se importa conosco. Por isso que Deus nos repreende e nos confronta. Se a gente olhar alguns textos, Reverendo Cláudio, o senhor pode abrir a Bíblia em Hebreus 12, 5? Deixa eu ver mais. Nai, tu abre Lucas 17, 3. E grande Rubens Felipe, Mateus 18, 15. Cláudio, Hebreus 12, 5. Nayana, Lucas 17, 3. Rubens, Mateus 18, 15. Hebreus 12, 5. E estáis esquecidos da exortação que, como arbítrios, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Não desprezes a correção do Senhor. Não despreze. O texto de Hebreus diz que ele corrige a filhos. A filhos. Da mesma maneira que aqueles que são pais amam seus filhos e repreendem os erros deles, Deus assim faz conosco. Lucas 17, 3. 3, verso 3. Note, se teu irmão te fez algum mal, repreende-lhe, chama-lhe a correção. E se esse irmão se arrepende, perdoa ele, perdoa-lhe. Note que é difícil dos dois lados. É difícil ser corrigido, é difícil perdoar. Os dois estão sendo chamados a funções complicadas. Aquele que foi ofendido, converse com o outro e perdoe. Liberar perdão é muito difícil. Aquele que está sendo confrontado, entenda o lado do outro. Ser confrontado também é muito difícil. E o texto nos chama a isso. Mateus 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele não ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer nesse tipo de processo é o confronto. Natan confrontou Davi. Natan foi muito corajoso de confrontar Davi. Natan estava diante do rei. Era só o rei olhar para ele e dizer: olha, mata esse profeta aí que ele está levantando acusações falsas contra mim. Davi poderia fazer isso. Davi poderia. Natan arriscou a vida pelo bem do reinado de Davi e da nação de Israel. Também Deus garantiria que o que acontecesse fosse a ordenança dele. Mas Natan botou a vida em risco por aquilo dali. A sorte de Natan, Deus estava com ele. E Davi era um homem crente. Davi era um homem crente. Não é à toa que Davi se arrependeu dos seus erros. O segundo passo, após o confronto, o irmão errou. Davi aqui, ele errou. Ele cometeu o assassinato. Ele cometeu o adultério. Ele foi confrontado. Ele era o homem da história. Depois do confronto, Deus o disciplina. Deus o disciplina. Aqui eu poderia abrir uma breve parênteses para entrar na área de educação de crianças. É muito comum a gente falar sobre a educação de crianças e falar de disciplina. Se a criança errou, disciplina, disciplina, disciplina. Tem que disciplinar. Mas muitas vezes os pais fazem a disciplina sem o confronto. Você vai disciplinar seu filho, mas você deve confrontar o ato errado dele. Se Derinho fez algo errado e Cláudio vai dar umas tapas nele, antes de dar umas tapas nele, Cláudio com certeza conversa: Derinho, você fez isso, isso e isso. Isso aqui é errado. Papai do céu, a Bíblia não ensina isso. Você confronta e disciplina. Muitas vezes, só é aplicado disciplina sem confronto. Não vai funcionar. Se uma criança erra e você disciplina ela, mas você não deixa claro o motivo da disciplina, você não está fazendo com que aquela criança aprenda.
porque ela vai estar apanhando, vai estar de castigo, vai estar o que for, mas ela não sabe onde errou. Então, sempre que for aplicar esse tipo de disciplina, que haja confronto. Confronto é extremamente importante. O segundo passo vai dos versos 7 a 12. E o texto diz assim: Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Antes da disciplina, olha o que o profeta está dizendo para Davi. Davi, tu caiu num erro bobo, Davi. Não tinha necessidade. Eu acho que para todo pecado, depois que é cometido, a gente pode parar e pensar, não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Você olha um homem que tem uma família. Ele tem a esposa, ele tem os filhos, ele tem um suporte familiar. E aquele homem está numa tentação e ele adultera. Você olha e diz, não tinha necessidade. Você tinha aquilo que Deus lhe deu. Era suficiente. No caso de Davi, isso era extrapolado. Deus olha para Davi e faz, Davi, eu te dei tudo. Eu te dei o reino, eu te dei poder, eu te dei as mulheres. Tu caiu por causa de uma mulher. E Deus está dizendo assim, olha, se o que eu te dei não fosse suficiente, eu teria te dado tais e tais coisas a mais. Não tinha para quê, Davi, você quebrar minha ordenança. Não tinha para quê. Eu lhe dei tudo, Davi. Tudo você tinha. Você tinha poder, você tinha dinheiro, você tinha mulheres, você tinha tudo. Mas você caiu por algo que não era necessário. Não era necessário. E mais uma vez volto no tópico lá do começo. Quando Caim mata Abel, naquele momento, Deus falando com Caim, ele diz, olha, o pecado jaz à tua porta e cabe a ti dominá-lo. O pecado sempre estará à nossa disposição. A tentação, ela sempre estará à nossa frente. E cabe a nós dizer sim ou não. Cabe a nós dizer sim ou não. A gente pode dizer não. Os pecados que nós cometemos e caímos, e iremos cair várias vezes, porque somos falhos e pecadores, nós podemos dizer não. Nós devemos nos esforçar para dizer não ao pecado. Devemos nos esforçar. Davi caiu e não tinha necessidade. Deus diz, olha, não tinha para quê, Davi? Eu te dei tudo e tu faz uma coisa dessa. Aí ele segue. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele? Natã nem está confrontando assim, ó. Davi, por que tu foi adúltero? Por que tu assassinou? Natã está dizendo, olha, tu desprezou a palavra de Deus. O Deus que fez uma aliança contigo. O Deus que enviou o profeta na tua casa, lá na casa de Jessé. Tu que era o irmão mais novo. E o profeta chegou lá e disse, olha, Deus mandou dizer que eu vou te dar o reino, que tu é escolhido. Deus que livrou ele da mão de Saul várias e várias vezes. Deus que encaminhou tudo para que ele assumisse o reinado. Deus que fez uma aliança com ele. Diz, olha, tu desprezou a minha palavra, Davi. Desprezou a minha palavra. Eu te dei tudo. Eu falei contigo. Eu fiz alianças contigo. Mas tu jogou de lado. Tu desprezaste a minha palavra. Ele segue. Verso 9. A Urias o Heteu feriste a espada. Foi Davi que feriu. Não, mas foi os amonitas que matou. Davi, foi você que feriu a espada. O pecado é seu. No linguajar moderno, assuma o seu BO. O BO é seu, foi você que feriu ele a espada. E a sua mulher tomaste por mulher. Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Você que matou por meio das espadas deles. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Verso 12 encerra aí. Perceba que a disciplina de Deus aqui, a gente lê e diz, é pesado, é rígido. Deus foi muito duro com Davi. Não foi. Davi merecia morrer.
A disciplina pela lei que Davi merecia era morrer. Se fosse julgado diretamente num tribunal ali de Israel, olha, ele mandou matar o marido dela, ele adulterou com a esposa, o juiz não ia, ia ser a sentença mais rápida da história. Tem provas? Tem. Foi isso mesmo? Sentença de morte. Pode matar. Direto, sem arrodeio. Mas Deus faz com que Davi passe por um processo alongado de disciplina. A espada não se afastaria da casa de Davi. E quando você vai ler no resto de 2 Samuel, você vê todo o mal que se levantou de dentro da família de Davi. O filho que foi concedido com Betseba vem à morte. Deus diz, eu matarei. E Davi passa tempo jejuando e pedindo que aquilo não acontecesse. Mas Deus disse que faria e Deus fez. E Deus fez. Note, isso não é uma punição sádica da parte de Deus. Deus não pune porque Ele gosta de ver você sofrer. Não. A diferença de uma punição mera e aleatória, onde você só quer ver o mal, e uma disciplina é a finalidade. A disciplina, ela leva à correção. A disciplina, ela leva à mudança. A disciplina tem propósito. Deus disciplina Davi porque Deus quer que o coração de Davi seja transformado. E Deus vai trabalhar em Davi por meio da disciplina. Uma punição não muda nada. Uma criança, quando é rebelde, você desce a pancadaria nela sem motivos e sem explicações, aquela criança não vai mudar. Aquela criança vai ter raiva de você e vai agir de uma maneira muito pior mais à frente. Agora, quando uma criança é rebelde, você chama ela, você conversa com ela, você diz que aquilo é errado e você disciplina depois, aquilo provoca mudança. Aquilo provoca mudança. O que Deus faz com Davi é uma disciplina, mas não uma punição sádica. Davi, você merecia mais. Você merecia morrer. Eu pouparei a sua vida. Eu pouparei a sua vida. Mas eu vou trazer um mal tão grande dentro da tua casa para você saber que pecados têm consequências. Pecados têm consequências. Por mais que a gente receba o perdão, por mais que a gente saiba que fomos perdoados e a culpa não nos acompanhe, pecados têm consequências. Se eu vou na rua e eu roubo alguém e eu me arrependo, amém, Deus perdoa o meu assalto, mas eu vou preso. Eu vou passar alguns anos, apesar de que hoje em dia eu ia ser réu primário, chegava na delegacia e ia me mandar para a rua, porque o Brasil é desse jeito. Mas eu teria que pagar pelos meus crimes. Da mesma maneira acontece com Davi. Ele paga por aquilo que ele fez. Ele foi disciplinado e o mal sobreveio devido às consequências de seu ato. E isso é algo que é normal. A disciplina é algo que é tão importante na vida da igreja que quando falamos de marcas de uma igreja saudável, a disciplina está inclusa. Quando você imagine que aconteça algo, você vai sair da igreja e está procurando ser... Lucas agora recebeu uma proposta de estar em São Paulo. Ele tem que procurar uma igreja, caso ele fique por lá. Algo a ser avaliado é isso. Quais são as marcas da verdadeira igreja? Pregação correta do evangelho, administração correta dos sacramentos, batismo e ceia, e correta administração de disciplina eclesiástica. Se uma igreja não trabalha esses pontos, tem algo de errado. E aí eu volto lá no começo. Esse é o problema da maioria das igrejas hoje. Tem muitas igrejas que a pessoa tem uma vida do jeito que for e não está nem aí. E tem outras igrejas que aplicam punições sádicas e não disciplinas. Tem igrejas que o irmão cometeu um pecado privado que deve ser resolvido em gabinete, mas a igreja chama a assembleia com 500 membros, bota o irmão aqui na frente, parece que vai apedrejar a pessoa, e diz, olha, fulano pecou por isso, isso e isso. Você vê as irmãzinhas no banco e fala assim, misericórdia, Jesus. Tem misericórdia do irmão. Eu já vi tanto isso. Irmãzinha, lá na frente, 200 pessoas na igreja. A irmãzinha caiu no pecado tal. Aí você vê as irmãs lá atrás. Sangue de Jesus. Como se não fossem suscetíveis ao erro. Isso não é disciplina. Isso produz revolta, mas não produz mudança. Não produz mudança. Devemos ter uma visão correta sobre a disciplina. Primeiro ponto, o erro deve ser confrontado. Tem que ser explicado, tem que ser entendido, tem que ser algo que ambos entendam o que aconteceu e que vai provocar mudança. Segundo, o erro tem consequência. Então, haverá disciplina. Exato.
Como o pastor Cláudio mencionou, o perdão não vai anular que as consequências aconteçam. Pense em alguns exemplos. Imagine esse caso do adultério. Uma pessoa, um cônjuge adulterou. Suponha que o outro o perdoa. Suponha que o outro o perdoa. Ele perdoou. Ele vai querer continuar aquela relação. Mas digamos que aquele que foi adúltero adquiriu um IST, um ADST. Aquele erro dele teve uma consequência que ele vai carregar. Vai ter problemas no casamento que são consequências do pecado que ele vai ter que administrar. Por mais que o perdão tenha sido concedido, existem consequências. Sempre existem consequências. Mas no final desse processo, que parece áspero e duro, tem arrependimento e conforto e consolo. Vamos ver os versos 13. Diz assim, ó. Então disse Davi a Natã. Davi, depois de tudo isso, ele olha para Natã e diz, olha, eu pequei contra o Senhor. Pequei. Perceba que se o escritor aqui não diminuiu as palavras e botou a pronúncia de Davi exata, Davi foi muito homem mesmo. De dizer assim, fiz errado, pequei, estou errado mesmo. Estou errado mesmo. Sem arrudeio, sem desculpinha, sem... Não, mas foi porque eu vi, não me controlei. Não, mas foi porque eu estava no primeiro andar, se eu estivesse no térreo eu não tinha visto. Não, mas é porque não me chamaram de última hora para ir para a guerra. Não, mas é porque ela estava dando em cima de mim. Não tem isso. Davi olha e diz, olha, eu, Davi, que sou o rei, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei. E Natã olha para Davi e disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, e tu não morrerás. Tu não morrerás. Davi, Natã já foi lá para dizer a Davi que o pecado dele está perdoado, mas era necessário que o pecado fosse confrontado, a disciplina fosse administrada e o arrependimento fosse dito. Foi necessário. O perdão já estava na mesa. O perdão nunca deixou de estar na mesa. E aqui, pensando nas nossas vidas, o perdão para os nossos pecados já foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Quanto tempo mais nós iremos sofrer por pecados que estamos escondendo? Quanto tempo mais nós iremos nos apodrecer e destruir nossa vida espiritual porque nós estamos escondendo pecados que a gente não consegue pedir perdão a Deus, que a gente não consegue dobrar o joelho e dizer, Deus, eu errei. É engraçado que o pecado deveria levar a gente direto para Deus para para se arrepender e pedir perdão. Só que quando a gente peca, a primeira sensação é, eu não vou nem orar hoje. Tu é doido, eu pequei. Vou falar com Deus em pecado? Claro que não. Percebe que isso ajuda o time de lá. Você está no time do inimigo fazendo esse tipo de coisa. Quando você peca, o melhor lugar, o lugar mais apto, o melhor de todos para você estar, é se colocar na presença de Deus. Você tem um advogado perante o Pai, advogado esse que foi o próprio sacrifício pelo seu pecado que você acabou de cometer, que é Cristo. Então, se a gente peca, dobra os joelhos, pede perdão a Deus, pede para Ele lhe ajudar a não cair de novo e segue a caminhada. A vida da fé é essa. A gente fala sobre santificação e a gente pensa que santificação é um passo, 2, 3, e é uma reta crescente e perfeita. E não é assim. Tem momentos que a gente cresce muito. Tem momentos que a gente dá uns 2 passos para trás. Tem momentos que a gente cresce de pouquinho em pouquinho. E a gente vai caminhando. O importante é que, na média, a gente está andando para frente. Vai ter momentos da nossa caminhada de fé que a gente vai estar bem. Que a gente vai estar fazendo culto doméstico todo dia. Que a gente vai estar orando todo dia. Que a gente vai estar lendo a Bíblia. Que a gente vai estar congregando. E a gente vai crescendo. Vai ter momentos que a gente vai cair em pecado, que a gente vai se sentir mal, que o pecado vai nos afastar da comunhão dos irmãos, que o pecado vai nos tirar da comunhão da igreja, que o pecado vai esfriar nossa vida espiritual. Vai ter momentos que isso vai acontecer. Mas e aí? A gente vai ficar parado, não vai agir, ou a gente vai pedir perdão e buscar ajuda? Davi reconheceu, e Davi seguiu, com todas as dificuldades, mas seguiu. A gente tem que ter isso em mente de maneira muito clara. E isso não é um atestado livre de peque. Saia pecando por aí porque Deus já perdoou seus pecados. Claro que não. Uma pessoa que fala esse tipo de coisa, pelo que ela disse, você já vê
que ela não conhece muito bem quem é Deus. Mas o pecado na nossa vida tem que ser um acidente de percurso. Não é uma rotina, foi um acidente que aconteceu. E sabendo que ali, Cristo, ele tem perdão abundante para os meus pecados. Deus perdoou Davi, não porque Davi era justo. Deus não perdoou Davi porque Davi era amigo dele. Deus perdoou Davi porque lá na frente, anos depois, em Cristo, todos os pecados, inclusive os de Davi, já estavam pagos naquele sacrifício que Cristo fez no Calvário. Para todo pecado tem perdão. Deus, ele tem abundância de perdão para dar para as nossas falhas, mas é necessário que a gente tenha real arrependimento. Se a gente não se arrepende, não tem o que acontecer. Se a gente não se arrepende, a gente não muda, a gente não tem perdão. Note como uma narrativa, isso aqui é uma história, uma passagem de uma conversa. Natan conversando com Davi. Quanta coisa a gente consegue tirar daqui. E veja os frutos dessa conversa na vida de Davi. Vou ler para vocês 2 salmos. Salmos muito conhecidos, escritos pelo próprio Davi diante dessas situações. No Salmo 51, Davi, após ser questionado, passar por todo esse processo, tanto que no Salmo 51, o título que vem na Bíblia é Confissão e Arrependimento, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído a Betseba. Olha o que Davi faz quando ele escreve o seu salmo. Ele diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi tinha acabado de escutar aquilo que Natan disse, que foi uma sentença extremamente pesada, e Davi diz, olha, tu és justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi está olhando para Deus dizendo, Deus, eu errei, eu reconheço, eu sei que o perdão vem de ti, eu estou sofrendo agora. Ele está dizendo, olha, para que eu consiga, por favor, sentir mais uma vez alegria nos ossos que tu mesmo esmagaste. Naquele momento de tristeza, Davi está orando para Deus e dizendo, Deus, que eu consiga de novo sentir a alegria da salvação que tu me deu. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, crimes estes que ele cometeu. Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Olha o que Davi está dizendo. Davi pecou. Na cultura judaica, sacrifício, perdão do pecado. Davi diz, olha Deus, eu sei que não é isso. Tu não vai se satisfazer com isso. Não é isso que tu queres de mim. Verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aquela repreensão deu resultado. Deu resultado. Não é só aqui. Volta um pouquinho no livro dos Salmos. Vamos olhar o Salmo 32. Escrito por Davi também, diante dessas situações. No Salmo 32, Davi diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Note que aqui já tem um tom, parece que Davi está mais alegre diante da situação.
talvez já tenha se passado um pouco, ele já estava começando a voltar àquele ritmo que ele tinha antes. E ele diz, olha, bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto Davi escondeu aquele pecado dele, pensando que ninguém saberia, ele sofreu com aquilo dia após dia. O crime podia ser perfeito, mas uma coisa é certa: a gente foi criado à imagem de Deus, e parte dessa imagem que está em nós é um clamor de consciência. O homem pode ser mau quanto for, ele pode nascer na tribo que for, no país que for, ele sabe que homicídio é pecado. Ele sabe que matar outro é ruim, porque a imagem de Deus está em nós. Davi sabia que o que ele fez era mal. Por mais que ele escondesse, ele confessa que enquanto ele calava os pecados, os ossos dele se envelheceram pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Olha o que ele diz, olha. Enquanto eu ocultava, eu sofri. A tua mão pesava em mim dia e noite. Mas ele confessou o pecado, e a iniquidade ele não ocultou mais. Ele disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha que texto interessante. Ele diz, enquanto eu calava, eu sofria, mas quando eu fui diante de Deus, e eu confessei o mal que eu fiz, e eu fui repreendido por Natã, e eu de fato não mais ocultei aquela tristeza que ele sofreu tanto, ele já não sofria mais. Ele já não sofria mais. Perceba, irmãos, e aqui eu encaminho já para o fim. Quantas coisas importantes a gente consegue tirar desse encontro? É um encontro breve. Eu acho que essa conversa deve ter durado no máximo uns 10 minutos pelo texto. Natã chegar em Davi, Davi, escuta uma história. Tu queres um excelente juiz? Um homem era rico, outro era pobre. O que é que tu achas, Davi? Davi, meu irmão, esse cara tem que morrer. Davi, o problema é que esse rapaz aí é você. Davi cai em si e diz, eita, pequei mesmo. Estou errado. A sentença é dada, a disciplina é aplicada, Davi se arrepende, Davi paga o preço e as coisas voltam ao normal. Esse é o processo, esse é o processo. Se nós amamos uns aos outros, que façamos isso. Se eu amo o pastor Cláudio, eu falarei com ele todas as vezes que eu ver ele errando. Falarei. Se ele me ama, ele fará o mesmo, como já fez inúmeras vezes. Que nós possamos aprender, tanto com Natã, quanto com Davi. Que aprendamos com Natã como falar com as pessoas. De não chegar e ser extremamente agressivo no nosso falar, mas que tenhamos inteligência para lidar com isso. E aqui, posso dar até um conselho a respeito disso. Se você observa uma situação que é errada dentro da igreja, e você acha que você não tem modos de lidar com a situação, muitas vezes isso pode acontecer. Tem situações que eu posso olhar e dizer, eita, eu acho que eu não sei como lidar, eu não sei como abordar, João, eu não sei como fazer, o que é que eu faço? Procure o pastor Maia, procure o pastor Cláudio. Pastor, o senhor pode me ajudar quanto a isso? E eles tomaram a frente do processo. Natã, ele foi até Davi, confrontou de uma maneira inteligente e de uma maneira saudável, correta. Por outro lado, devemos aprender com Davi a ter maturidade e saber escutar os nossos erros. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é. Todos nós temos falhas e estaremos sempre caindo em erros e caindo em pecados. O normal é que nós escutemos essas críticas constantemente, porque constantemente nós falhamos. Que nós possamos nos ajudar cada vez mais. Como diz o texto de Provérbios, que muitas vezes quem fala desse texto para mim é Aldemir, que a gente falou uma vez lá no encontro dos jovens, assim como o ferro afia o outro, que um homem possa ajudar o seu amigo. Assim como o ferro é útil para melhorar o outro, que possamos fazer isso uns para com os outros. Amém? Vamos orar para encerrar a nossa pregação?
Santo Deus, te dou graças por mais um domingo, Pai. Te agradeço porque podemos aprender tanto com a mensagem que tu colocou nas Escrituras. Senhor, que nós possamos aprender com o exemplo da história que aqui foi narrada. Que nós possamos aprender com o exemplo tanto de Natã quanto de Davi. Que nós possamos amar o nosso próximo e ajudá-lo nas dificuldades, Pai. Que quando meu irmão cair, eu possa estender-lhe a mão, oferecer-lhe o conforto, o consolo, a repreensão e o ombro amigo na caminhada, Pai. Que também quando eu caia, eu possa encontrar irmãos que me amem e que me ajudem no processo de voltar à caminhada. Senhor, nós queremos ser uma igreja mais madura, mais firme, mais fiel a Ti, Pai. Nos ajuda. É o que eu te peço e agradeço em Cristo Jesus. Amém.